Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre honorários sucumbenciais devidos pelo autor, no caso de improcedência. E aí aquela questão da exigibilidade suspensa. Como é que funciona isso? Como é que a gente vai usar isso no PJ Calc, ok? Bom, primeiro a gente tem aqui o artigo 791-A da CLT, o caput, que trouxe essa novidade com a reforma trabalhista da possibilidade de o autor vir a ter que arcar com honorários de sucumbência no caso de improcedência de pedidos. Então, o caput diz o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo pelo valor atualizado da causa. Então, o caput do 791 traz a possibilidade de, sim, o advogado do autor vir a ter que arcar com honorários sucumbenciais que variam de 5% a 10%. Até aí, segue o jogo. Só que o que vai interessar para a gente aqui para efeito de cálculo é esse parágrafo 4º aqui que fala da condição de exigibilidade suspensa. Vamos ler. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Ok? Então aí que está essa questão que a gente vai trabalhar. Se o autor for dado o benefício da justiça gratuita, os honorários de sucumbência serão devidos, sim, eles não vão desaparecer, não vão deixar de existir, o direito permanece, porém, eles vão ficar ali como aquele urso que hiberna, hibernando, aguardando aguardando o credor, no caso, provar, pelo menos 2 anos depois do trânsito em julgado, que aquela condição de hipossuficiência deixou de existir, ok? E aí surge uma outra questão, que volta e meia também é levantada em alguns embargos, algumas impugnações, sobre a questão do tipo de improcedência que leva à sucumbência. Isso também já foi pacificado, não há maior dificuldade quanto a isso, que é a questão da improcedência total. Trouxe até aqui um recorte aqui de uma decisão TRT3, determina que o cálculo de honorários se dê sobre a improcedência total dos pedidos. Isso aí também já se pacificou esse entendimento. Ao julgar o recurso ordinário contra a decisão que considerou os pedidos parcialmente e totalmente improcedentes para o cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo reclamante, o TRT da Terceira Região deu provimento parcial para determinar o cálculo de quê? Dos honorários. Cálculo dos honorários se dê somente sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes. Ok? Então, quanto a isso também não tem dúvida. Se a procedência for parcial, não há honorário de sucumbência, devidos pelo autor. Bom, visto isto, vamos agora à aplicação no nosso PJ Calc. Eu criei aqui um pequeno cenáriozinho aqui, uma pequena situação, em que nós vamos aplicar essas situações. Então, vamos criar um novo cálculo, parâmetros do cálculo. Hoje nós vamos homenagear a belíssima Bahia, estado da Bahia, especificamente Salvador, onde particularmente passei carnavais lá com chiclete com banana na época, né? Eu podia ir, maravilhosos, as nossas homenagens a Salvador. Vamos lançar aqui admissão em 2/3/2021, demissão 5/4/2022, ajuizamento 7/5/2022. Ok. Vamos lançar aqui a maior remuneração, R$ 2.500. Vamos lançar aqui uma última remuneração só para efeito de base de cálculo de R$ 2.500. E só isso. Para efeito desses cálculos já é o suficiente. Vamos lançar as verbas. Foram deferidas as seguintes verbas. Vamos lá. Expresso, adicional de salubridade. Então vamos lá. Depois, multa do 477, aviso prévio,
13º e férias proporcionais e multa de 40% do FGTS. Quem faz meu curso sabe que é aqui do lado, nessa opção aqui ao lado, marcando multa. Ok. Vamos agora fazer os ajustes finos. Vamos em verbas. 13º salário apenas proporcional. Então, a gente desmarca aqui a penúltima opção. Adicional de salubridade, quem faz o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas, o link está na descrição, sabe que é uma verba que tem como base de cálculo o salário mínimo, 3 níveis de graduação, mínimo, médio e máximo, 10, 20, 40%, que a gente não precisa nem se preocupar, porque ele já lança a base de cálculo pelo banco de dados do sistema e já lança o multiplicador conforme a opção que a gente marcou lá em expresso. Multa do 477 também. Multa do 477, nossos alunos sabem que, juntamente com férias e com aviso prévio, são as 3 verbas que o sistema puxa automaticamente o quê? A maior remuneração. Eu não preciso me preocupar, não preciso nem olhar. Basta marcar aquele, já puxa aqui, tranquilo. Aviso prévio também, acabamos de falar, puxa a maior remuneração e ele vai apurar, como nós deixamos aqui em dados do cálculo, parâmetro aviso prévio calculado, ele vai calcular na forma da Lei 12.506 de 2011. Primeiro ano, 30 dias de aviso prévio, para cada ano seguinte, 3 dias. Tá? Então, verbas, ele vai apurar aqui, 33 dias. Depois nós temos o que? Férias proporcionais. Então a gente vai aqui em ocorrência de verbo e desmarca a penúltima. E só isso. Ok, essas foram as verbas definidas. Então nós vamos apurar agora os honorários devidos pelo autor. Muito simples, vamos em honorários, novo, honorário sucumbência, devedor reclamado, alíquota, vamos fixar aqui a 5%, por exemplo, base, bruto, lembrando que existem juízes que entendem que é sobre o líquido, tá? Nome, não coloca o nome, não busca o nome do advogado, do perito, coloque, advogado do reclamante. É a melhor coisa que tem. Hoje mesmo eu peguei um processo, uma liquidação que tinha um monte de honorários lá, tinha honorários advocatícios, periciais, tudo misturado. Foi uma doideira para descobrir quem era quem. Então, identifique honorários periciais, honorários advocatícios para advogado reclamante, advogado da ré, ok? Quem for apurar imposto de renda, na nossa vara a gente não apura imposto de renda para honorários de sucumbência e salvo. Vamos em operações. Hoje a gente não vai se preocupar com critérios de atualização e vamos liquidar. Imprimir. Eu não quero imprimir. Lembrando, tá? Quando você for mandar os cálculos, manda com todos os parâmetros marcados. Mandar o PDF, enfim. Tá? Aqui no caso, eu só quero ver o resumo dos cálculos, as verbas e os honorários. Então vamos imprimir e vamos ver essa primeira situação. Honorários normais, devidos pelo advogado, devidos pela ré, no caso. Então aqui nós não temos maior dificuldade, ele faz a apuração do líquido, do INSS, enfim, das custas. E aqui, honorários devidos para o advogado reclamante, tá? Ele vai pegar, vamos lá embaixo, Ctrl End, ele vem aqui no final, honorário devido pelo reclamado. Ele pega o bruto, apurado, e aplica 5%. Ok, não tem maior dificuldade, super tranquilo. Agora nós vamos ao que realmente interessa, os honorários devidos pelo autor, honorários sucumbenciais devidos pelo autor, ok? E aí nós vamos ver as duas situações. Primeiro, quando não é deferido o benefício da justiça gratuita. Então, a primeira situação, o autor foi condenado em honorários sucumbenciais, mas não lhe foi garantido o direito à justiça gratuita. Ele não é beneficiário da justiça gratuita. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a forma de apuração dos cálculos não muda, é a mesma, só que a gente viu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo autor são as verbas totalmente improcedentes. Então eu não posso apurar sobre nenhuma dessas daqui, que essas daqui são as procedentes. Como é que eu faço? Existem duas maneiras de eu fazer isso. Ou eu vou lá na inicial, pego todas as verbas julgadas totalmente improcedentes, somo e aplico a alíquota e lanço aqui diretamente honorários, novo, aqui em informado, eu faço isso. Ou então, que eu acho melhor, quanto mais estratificado, quanto mais explicado, melhor, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma base de cálculo para esses honorários. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos em verbas, expresso, e vamos ver as verbas que foram julgadas totalmente improcedentes. No nosso caso aqui foram horas extras, a 50%, e intervalo intrajornada.
Então nós vamos criar as verbas normalmente, horas extras e intrajornada. Salvamos. Vamos lançar as verbas. Aqui no caso a gente não vai mandar apurar as verbas, a gente vai lançar o valor da verba que está lá na inicial, que o autor apurou. Então a gente vai aqui em parâmetros da verba, informado, e lança aqui o valor devido. No caso foi 17 mil. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Se você deixar do jeito que está aqui e salvar, ele vai apurar 17 mil todos os meses, do primeiro ao último dia de trabalho. Não é isso que eu quero. Eu quero 17 mil como a verba toda. Então eu vou considerar aqui que essa verba era devida na época do desligamento. Então eu vou usar como época própria o desligamento. Ele vai apurar 17 mil como época própria aqui só 5/4/2022. Vou salvar. Beleza. Depois nós vamos voltar na verba, que falta um detalhe aí, tá? Intervalo intrajornada, a mesma coisa. Vou em parâmetros da verba, vou aqui em informado, lanço o valor, no caso foi 8 mil de improcedência de intrajornada. Não esqueço de lançar aqui para desligamento e salvo. Se eu deixar do jeito que está aqui, essas verbas, elas, além de não fazerem parte da base de cálculo dos honorários devidos pelo autor, elas vão vir para o autor, elas vão fazer parte do patrimônio do autor. Totalmente errado. Para que isso não aconteça, tem aí o pulo do gato, que é o seguinte: volto lá em parâmetros da verba, venho aqui em compor principal, ó, não. Quem fez meu curso sabe que compor principal não, ele coloca essa verba ali stand-by. Ele vai apurar a verba, mas ele vai deixar em separado, de castigo, não vai fazer parte da condenação. Vai servir para algum momento eu poder usá-la com algum outro objetivo. É o que nós vamos fazer aqui. Compor principal não, salvamos. E na horas extras, mesma coisa. Compor principal, não. Tá ok? Tá aí. Agora, nós vamos apurar os honorários devidos pelo autor que não foi beneficiário da justiça gratuita. Vamos em honorários, novo, honorários, sucumbência. Quem é o devedor agora? É o reclamante. E aí, ó a novidade aqui. Ó. Aparecem essas duas opções. Ó, como que num passe de mágica, ó, marco reclamado, some. Marco reclamante, aparece. O que aparece aqui? Descontar dos créditos do reclamante e cobrar do reclamante. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? O descontar crédito do reclamante, eu vou usar nessa situação de agora. Quando não lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita. Ele vai ter que pagar. Então, desconta do total que lhe é devido. Então, eu vou marcar aqui. Ok? E aí, vou apurar normalmente os honorários, 5%, e a base de cálculo vai ser bruto? Claro que não. Senão ele vai estar apurando honorários sobre as verbas dele mesmo. Vai ser sobre as verbas que não compõem o principal. Lembra? Intrajornada e horas extras. E aí ele traz aqui a possibilidade de você marcar, ó, as duas. Nome completo, advogado da reclamada. E pronto. Está aqui apurado. Vamos dar uma olhada? Ó, vamos em operações, liquidar e imprimir. Vamos ver aqui só o nosso resumo, nossas verbas e nossos honorários. Aqui, olhando agora, a gente verifica que, ó, os honorários de sucumbência, eles vêm descontados. Eles vêm descontados, no caso, os honorários, né? Eles são descontados do crédito do autor. Por quê? O autor não foi beneficiário da justiça gratuita, ele não pode receber esse valor, tá ok? Então já vem descontado aqui. E aqui ele vem separado, honorários para advogado da reclamada, honorários para advogado do reclamante. Aqueles honorários iniciais que nós apuramos, né, que a ré devia do advogado do reclamante, estão aqui. E agora os honorários também devidos pelo autor à advogada da ré. Tá ok? Então vem descontado aqui, tá? Então o líquido do autor é esse, contribuição social é essa, tá tudo separadinho aqui. Ok? Lembrando, nessa situação, o autor não é beneficiário da justiça gratuita. Agora nós vamos apurar conforme nós vimos na nossa leitura, conforme decidiu aqui a terceira turma do TST e conforme vem o parágrafo 4º do 791A, tá? Condição de exigibilidade suspensa, ou seja, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor. Como é que a gente faz nesse caso? Vamos voltar lá em honorários. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar para fazer de novo, tá? Bastava eu vir aqui em reclamada e clicar aqui em honorário cobrar do reclamante, mas eu vou fazer de novo. Vamos fazer de novo.
Então, vamos apagar aqui credor, advogado, reclamada. Quanto mais explicado, melhor. Vamos lá. Agora nós estamos na situação em que honorário de sucumbência devidos pelo autor e ele é beneficiário da justiça gratuita. Vai constar lá no relatório, mas nada da advogada ré ver esse dinheiro por pelo menos 2 anos. Então vamos lá. Novo, sucumbência, devedor reclamante. Agora sim, ó, cobrar do reclamante. Ele já vem até para o padrão marcado aqui, porque ele entende que na maioria das vezes o reclamante vai ser beneficiário da justiça gratuita. Mas aí você pode perguntar, poxa, mas se ele é beneficiário da justiça gratuita, como é que vai ser cobrado isso dele? Por que vai cobrar? Bom, vamos ver. Calculado 5%, base de cálculo, verbas que não compõem o principal. Quais são? Horas extras em intervalo, aquelas que nós lançamos. E aqui advogado da reclamada, que é o credor. Salvamos. Vamos dar uma olhada lá. Operações, liquidar e imprimir. De novo eu quero só resumo, verbas e honorários. Quando nós abrimos aqui, ó, a gente verifica que aqui não tem mais a dedução do lado esquerdo, ó, dos honorários devidos pelo reclamante. Eles não aparecem mais ali, eles vão aparecer aqui, ó, em separado, tá ok? Em separado. Então, eles constam como devidos, não deixam de existir, mas eles não vão fazer parte da condenação que está aqui, tá? E aí entra naquela situação, 2 anos, condição de suspensa está aqui, mas não vai ser cobrado, não vai entrar na condenação. Se depois de 2 anos o advogado da ré comprovar que o autor não é mais beneficiário da justiça gratuita, aí ele vai correr atrás. Ok? Tá ok, gente? O objetivo aqui do nosso canal é sempre esse, é sempre trazer as situações e aplicar no PJE Calc. Lembrando que nós temos um curso de liquidação de verbas trabalhistas completo no PJE Calc, tá ok? Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar. O curso está bem completo, bem teórico, com muita aplicação prática, muita jurisprudência e muita experiência aí de quem está pelo menos aí 1 década brincando com essa coisa aí de cálculos trabalhistas como secretário TRT, tá ok? Então é isso, gente. A gente fica por aqui, um abraço a todos e até a próxima.